A política nua, entre poder, medo e aparência. Poucas obras causaram tanto desconforto e tanta clareza quanto O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Escrito no início do século XVI, em meio a guerras, traições e instabilidades políticas na Itália, o livro não traz promessas de justiça ou sonhos utópicos. Ele não fala sobre como o poder deveria ser, mas sobre como o poder realmente é. Maquiavel escreveu com o olhar de quem viu demais. Seu texto é seco, direto, às vezes incômodo. Ele não esconde o jogo. Pelo contrário, o escancara. E é justamente por isso que seu pensamento atravessou séculos, porque ele teve a coragem de dizer o que muitos preferem ignorar, que por trás da moral, da diplomacia e das boas intenções, muitas vezes está o desejo cru de manter o domínio sobre os outros. Este vídeo é um mergulho nessa obra desconcertante. Vamos explorar como Maquiavel enxerga a conquista e a manutenção do poder, o papel da sorte e da estratégia da força e da aparência, e por que para ele o governante ideal não é necessariamente o mais justo, mas o mais lúcido. Talvez você descubra que O Príncipe não é um manual para tiranos como muitos dizem, mas um espelho sombrio e realista da condição humana. E talvez, ao olhar nesse espelho, você reconheça não apenas os que governam, mas também algo sobre você mesmo. Parte 1. Virtude e fortuna. O homem e a sorte em conflito eterno. Em O Príncipe, dois conceitos atravessam silenciosamente todo o pensamento de Maquiavel: virtude e fortuna. Eles não são apenas palavras, são símbolos das forças em constante tensão na vida de qualquer indivíduo que deseje poder, influência ou mesmo apenas estabilidade. Virtude para Maquiavel não é virtude moral no sentido cristão. É força interior, coragem estratégica, inteligência prática, ousadia medida. É a capacidade de agir no momento certo, com firmeza e visão, mesmo diante do caos. É o que faz o homem capaz de moldar seu destino, conquistar territórios, enfrentar inimigos e fundar algo duradouro. Já a fortuna representa o acaso, a sorte, o imprevisível. Ela é como um rio impetuoso que, quando não canalizado, pode destruir tudo em seu caminho. Maquiavel reconhece o papel da sorte na vida humana, mas insiste: os homens de virtude não ficam esperando a maré. Eles constroem barragens. Eles se preparam, eles agem, eles criam o momento. Essa visão é uma das mais poderosas da obra, a de que a vida não é controlável, mas pode ser enfrentada com postura ativa. Quem culpa a sorte por tudo, revela fraqueza. Quem a desafia com coragem e astúcia, mesmo que fracasse, demonstra grandeza. Para Maquiavel, o verdadeiro príncipe, o verdadeiro líder, é aquele que reconhece o papel da fortuna, mas não se submete a ela. No fundo, virtude e fortuna são metáforas para a vida em si. O que podemos controlar e o que não podemos. Maquiavel nos desafia a assumir o controle daquilo que depende de nós e a não nos iludirmos com promessas de estabilidade eterna. A política, como a existência, é instável, e só aqueles que combinam lucidez, ação e adaptação conseguem sobreviver e, por vezes, vencer. Parte 2. A conquista do poder. O que leva um homem ao trono? Para Maquiavel, o poder não é algo que se herda apenas por direito, mas algo que se conquista com astúcia, força, oportunidade e decisão. Ele observa atentamente como diferentes tipos de príncipes chegaram ao trono e distingue entre aqueles que ascendem por herança e aqueles que sobem por mérito ou circunstância. Os que herdam o poder, segundo ele, têm a vantagem da continuidade, da tradição, da aceitação popular já estabelecida, mas estão vulneráveis à complacência, à inércia. Já os que conquistam o poder, por armas, inteligência ou alianças, enfrentam o desafio de manter o que tomaram. Eles precisam construir legitimidade onde antes não havia nada. Precisam ser firmes, rápidos, muitas vezes impiedosos. Maquiavel é claro:
O poder recém-conquistado exige ações duras no início. Romper com os antigos costumes, neutralizar inimigos potenciais e estabelecer uma nova ordem são medidas necessárias para não perder tudo no primeiro conflito. A dureza inicial para ele não é crueldade gratuita, é um cálculo. Melhor uma só pancada que várias pequenas feridas ao longo do tempo. Mas há algo mais. Ele sabe que não basta tomar o poder, é preciso entender o momento certo de agir. O verdadeiro príncipe não apenas deseja, ele observa, espera, ataca. Sabe quando a fortuna oferece uma brecha e sabe como atravessá-la com firmeza. O tempo certo é tão importante quanto a ação certa. Nesse ponto, Maquiavel parece nos dizer que a ascensão ao poder, político, social, psicológico, não é um jogo limpo. É um jogo de leitura, risco e coragem. E que os que esperam que as coisas se resolvam sozinhas, que confiam demais na moral ou no acaso, ficam para trás. O poder, segundo ele, raramente sorri para os inocentes. Parte 3. Manter o poder. O jogo entre força, estratégia e imagem. Conquistar o poder é uma arte, mas mantê-lo é outra. Talvez ainda mais sutil e difícil. Maquiavel entende que, uma vez no trono, o governante enfrenta um novo tipo de desafio. Não mais a batalha aberta, mas o jogo contínuo da estabilidade. E nesse jogo, a força por si só não basta. É preciso estratégia e, sobretudo, aparência. Para Maquiavel, a manutenção do poder depende de 3 elementos que precisam operar em equilíbrio: o uso inteligente da força, a capacidade de adaptação e a construção de uma imagem eficaz. O príncipe não pode ser ingênuo, mas também não pode ser apenas temido. Ele precisa parecer virtuoso, mesmo quando seus atos exigem dureza. A aparência da virtude, ele diz, é quase tão importante quanto a virtude em si. E aqui entra um de seus pensamentos mais controversos. Os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Ou seja, as pessoas se guiam pelas aparências, não pelos fatos. Um governante que age com frieza, mas preserva uma imagem de justiça, será mais eficaz do que aquele que é justo, mas parece fraco ou hesitante. A reputação é uma armadura invisível. No entanto, Maquiavel não defende a mentira por si só. Ele defende a flexibilidade moral como ferramenta de sobrevivência. O príncipe deve saber quando cumprir sua palavra e quando quebrá-la. Deve saber quando agir com clemência e quando a severidade é necessária para preservar a ordem. A constância cega, no mundo real, é uma fraqueza. O segredo está em compreender o movimento do tempo, das pessoas, das alianças. Quem se adapta, resiste. Quem se apega a fórmulas fixas, sucumbe. A manutenção do poder, então, não é só um exercício de força, é uma dança com a instabilidade, um equilíbrio entre a verdade e a ilusão, entre o controle e a aparência de controle. Maquiavel sabia que governar é, acima de tudo, um exercício de consciência aguda, não apenas sobre os outros, mas sobre si mesmo. E essa consciência é o que separa os que mantêm o poder daqueles que apenas o tocam por um breve instante. Parte 4. Melhor ser amado ou temido? A frieza como ferramenta política. Entre as passagens mais famosas e mais mal interpretadas de O Príncipe está a pergunta: é melhor ser amado ou temido? Para Maquiavel, a resposta é clara. O ideal seria ser ambos, mas, se for preciso escolher, é melhor ser temido, desde que não se torne odiado. Essa afirmação parece brutal à primeira vista, mas é uma resposta realista a um problema antigo. O afeto é volúvel. O medo, quando bem administrado, é mais estável. As pessoas podem amar um líder enquanto tudo está bem, mas esse amor se dissolve rapidamente diante da escassez, da crise, do medo. O temor, por outro lado, impõe limites mesmo em tempos difíceis. Maquiavel distingue claramente o temor do ódio.
O governante não deve provocar o desprezo ou a revolta. Ele deve inspirar respeito, estabelecer fronteiras. A frieza que ele propõe não é crueldade gratuita, é cálculo. Uma forma de assegurar que a ordem se mantenha, que os inimigos pensem duas vezes antes de atacar e que os aliados não se sintam tentados a trair. Essa visão, claro, incomoda, porque ela desmonta a ideia de que liderar é conquistar corações. Para Maquiavel, liderar é garantir a continuidade, e isso exige, muitas vezes, agir contra os próprios impulsos, ou contra os princípios populares, em nome de um bem maior. Não porque o bem maior é abstrato, mas porque a realidade é dura e os riscos são altos. E aqui está o ponto central. Maquiavel não escreve para idealistas. Ele escreve para quem está no fogo, cercado por inimigos, pressionado por interesses, desafiado pelo tempo. Ele escreve para quem precisa decidir e arcar com as consequências. O medo, nesse contexto, é um recurso, uma defesa, uma medida de contenção. A pergunta sobre ser amado ou temido é, no fundo, sobre como lidar com a imperfeição humana, com a ingratidão, com a traição, com a manipulação. Maquiavel não nega que o amor possa ser belo. Ele só nos alerta de que, para governar ou liderar, confiar demais nele pode ser um erro fatal. Parte 5. A atualidade de Maquiavel. Por que ele ainda incomoda? Mais de 500 anos se passaram desde que O Príncipe foi escrito e, ainda assim, Maquiavel continua sendo um pensador temido, citado com desconfiança, associado à frieza e à manipulação. Mas talvez ele não incomode por ser cruel, e sim por ser honesto demais, por nos dizer aquilo que não queremos ouvir sobre o poder, sobre os outros e sobre nós mesmos. Maquiavel desnuda a política, mas também nos convida a um olhar mais lúcido sobre a vida. Ele mostra que o mundo real não segue roteiros morais perfeitos, que a força muitas vezes vence a justiça, que a aparência importa tanto quanto a verdade. E que quem não entende isso, quem insiste em ver o mundo como gostaria que ele fosse, tende a fracassar, seja no governo, nas relações ou nas decisões da própria vida. A grande contribuição de Maquiavel talvez seja esta. Ele nos ensina a pensar com os pés no chão, a perceber que virtude, no sentido prático, é a capacidade de agir com clareza, adaptação e coragem diante da instabilidade, que ser bom é diferente de parecer bom, e que a bondade verdadeira só é possível quando reconhece os riscos que a ameaçam. Ele nos lembra que não há segurança definitiva, que o poder é efêmero, que a sorte muda, e que a única defesa real é a consciência, de si mesmo, dos outros e do tempo em que se vive. Essa consciência não elimina os dilemas, mas nos dá instrumentos para enfrentá-los sem ilusões. Maquiavel ainda incomoda porque nos obriga a sair da ingenuidade. Ele nos força a aceitar que o poder exige preparo, que a moral precisa ser acompanhada de estratégia e que a coragem, muitas vezes, está em tomar decisões difíceis, em silêncio. No fim, O Príncipe não é um manual para tiranos, é um espelho, e nele talvez vejamos não apenas os líderes do mundo, mas também nossas próprias escolhas, fraquezas, contradições, e quem sabe, a força que ainda podemos desenvolver.